Queridos irmãos, Tito, capítulo 3, nós iremos ler do verso 4 ao verso 7. Vou pedir aos irmãos que se ponham de pé para que possamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, nós iremos ler do verso 4 ao verso 7. Amém? Diz assim, meus irmãos, a palavra do nosso Deus. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluia! Vamos orar, meus irmãos? Nosso Deus, a nossa petição, meu Pai, é que mais uma vez o Senhor ministre a vida do teu povo. Espírito Santo, que o Senhor possa falar ao nosso entendimento, que compreendamos a tua palavra nesta noite, aqueles que nos ouvem, e sejamos pelo Senhor edificados, renovados. Ó Deus, no nome de Jesus nós te pedimos, ministra a nós. O Senhor que sonda, que perscruta o nosso coração. Faze, ó Deus, de tal forma que o teu nome seja glorificado em nós. Nós pedimos ao Senhor, certos de que o Senhor nos vê, nos ouve nesta noite. No maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém, Jesus. Podem sentar, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, esse texto fala da salvação pela graça, herdeiros da vida eterna. Ou seja, meus queridos, nós fomos alvos da graça de Deus e a consequência disso é a salvação. Nós somos herdeiros da vida eterna. É o que a palavra do Senhor nos ensina e nos diz aqui. E como igreja e povo de Deus, irmãos, devemos estar conscientes de que a nossa salvação não é por mérito nosso, não é por nossas obras, mas é pelo que o Senhor já fez por nós lá na cruz do Calvário. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, já caminhando para finalizar essa carta a Tito, ele exorta ao jovem pastor para que ele lembrasse os cristãos que estavam sob sua responsabilidade, sob seu cuidado lá na ilha de Creta, das atitudes que eles deveriam ter. E nesse capítulo 3, que é o último capítulo da carta, nós vemos que Paulo instrui a Tito para que ele possa instruir a igreja como aqueles irmãos, de que forma aqueles irmãos, eles deveriam se portar diante dos não salvos, diante dos governantes, diante, meus amados irmãos, das pessoas no geral. Está lá nos versos 1 e 2. No verso 3, ele vai falar da condição nossa antes de Jesus entrar na nossa vida e nos salvar. A forma pecaminosa como procedíamos. E agora, do verso 4 ao 7, ele está instruindo a Tito para que este repasse à igreja acerca da salvação dos crentes.
que acontece pela graça de Deus, conforme nós lemos aqui, por meio de Jesus Cristo. E nesse texto, meus irmãos, que nós lemos nessa noite, versos 4 ao 7, o apóstolo Paulo fornece uma reflexão teológica que fundamenta a salvação dos cristãos e o modo como eles agora vivem, de maneira coerente com o nome que eles carregam, de cristãos. Irmãos, sabe qual o significado da palavra cristão? Pequenos cristos, ou imitadores de Cristo. A nossa vida deve imitar a de Jesus, em outras palavras. Então, o apóstolo Paulo, ele dá aqui um fundamento, ele dá uma reflexão teológica que fundamenta a nossa salvação. Ela não aconteceu de qualquer forma, de qualquer jeito, não. Tem um porquê, tem um motivo. Ela não é por obras, ela é pela graça. O Deus que nos justifica, que atribui a nós a justiça de Cristo, é o mesmo Deus que também nos conduz à santificação. Então, meus amados irmãos, observemos ainda nesse texto que a Trindade está trabalhando na sua igreja. É interessante porque o apóstolo Paulo, nessa carta, ele fala aqui de Deus Pai, o autor da salvação, que enviou o Filho, e do Espírito Santo, que nos lavou de maneira regeneradora, renovadora. Então, a Santíssima Trindade está implícita na obra da salvação aqui nesse texto. Não são, meus irmãos, nossas obras, mas a graça do Senhor Deus, que em Cristo e pelo Espírito Santo nos deu nova vida, vida eterna. Então, é acerca disso que o texto está tratando. E nós sabemos que a carta a Tito, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, ele é o autor dessa carta, e ele esteve pessoalmente naquela ilha, vamos dizer assim, lançando os alicerces espirituais daquela igreja, dando início àquela obra. Depois ele parte para o Oriente, mas deixa ali um responsável, que é Tito, responsável por todas as igrejas da ilha. E nós vimos também em sermões anteriores que ele instrui a Tito a que ordene homens ao ministério que sejam comprometidos com a verdade, comprometidos com a palavra de Deus. Depois que Paulo sai dali, ele posteriormente escreve essa carta a Tito, e ele enviou, meus irmãos, muito provavelmente por meio das mãos de Zenas e Apolo, que eram cooperadores com o apóstolo Paulo no reino, na proclamação do evangelho aos gentios. Nós sabemos também, meus queridos, que essa carta ela foi escrita entre os anos de 62 e 64 depois de Cristo. Ela é escrita exatamente entre a primeira e a segunda carta a Timóteo. Paulo escreve a primeira, depois escreve Tito, após segunda carta a Timóteo. Amém? Vamos lá, meus queridos, nos versos 4 e 5. Talvez eu tenha que abreviar um pouco mais devido à voz. Versos 4 e 5, meus irmãos. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou. Como? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Meus irmãos, a iniciativa da salvação foi do Senhor. Foi Deus que um dia nos escolheu para Ele. Não fomos nós que escolhemos a Deus simplesmente. Ah, pastor, mas eu levantei a mão, eu fui lá na frente, eu me ajoelhei no meu quarto, eu orei, eu me entreguei a Jesus. Sim, mas isso foi uma ação do Espírito Santo no seu coração, no seu entendimento. Então a salvação, meus irmãos, ela é uma iniciativa do Senhor Deus.
A salvação, ela é uma obra de Deus do início ao fim. Foi a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, que vieram para o resgate das pessoas, dos eleitos, dos escolhidos de Deus. Foi Deus, o Pai, quem nos salvou, resgatando-nos do maior dos males, do pecado, que conduz à condenação. Ele nos resgatou e outorgou-nos a maior das bênçãos. Qual é a maior bênção que um crente pode ter? A vida eterna. Ela é grátis, irmãos. Ela é dada a nós em Cristo Jesus. Ele nos salvou. Paulo, Tito, Pedro, João, na verdade, todos aqueles que no curso do tempo vieram a ser escolhidos por Deus para receberem essa bênção. E Deus é justo na sua escolha. Nele não há passividade. Nele não há parcialidade. Mas o Senhor é justo. E é interessante, meus irmãos, porque tão forte é a ênfase do texto, inclusive no original grego, sobre o caráter completamente divino, soberano da salvação, ou seja, imerecida da nossa parte, que boa parte do verso, que todo o verso 4 e boa parte do verso 5 precedem o verbo salvar. Ele nos salvou, não é isso? Vamos ler novamente? Versos 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou. Então perceba que o verbo salvar ele é precedido por todo o verso 4 e metade do verso 5. Tão forte é a ênfase que a palavra de Deus está dando sobre o caráter da salvação, que não é por obras, mas é algo feito pelo próprio Deus. E aí, meus amados irmãos, no verso 5, que é bem objetivo, é claro quando afirma que ninguém pode ser salvo por obras. As obras não salvam. As boas obras, elas são consequência da salvação, do que Deus já fez no nosso interior. O que diz o verso 5? Não por obras, ainda que elas sejam boas, justas, praticadas por nós, os crentes. Então, salvação não é por obras. Aliás, o Novo Testamento afirma, meus irmãos, categoricamente essa verdade. Esses versos que nós lemos, eles são claros, meus irmãos. Se os homens têm de ser salvos de alguma forma, só é possível segundo a sua, de Deus, misericórdia. É o que o verso está afirmando, não é? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Meus irmãos, Paulo quer dizer que enquanto nós não formos regenerados por Deus, enquanto não nascermos de novo, não podemos fazer nada que agrade a Deus. Só iremos pecar, desobedecer, porque a nossa inclinação é para essas coisas. A não ser que Deus intervenha nos salvando e mudando-nos de dentro para fora. Esse é um novo nascimento. O apóstolo realça o fato de que, meus irmãos, nós, ou de nossa parte, não merecíamos a salvação. E ele faz isso realçando o quê? Não foi por nossas obras de justiça, ou por nossos méritos que o Pai nos salvou, mas foi segundo a sua misericórdia. A misericórdia de Deus, irmãos, é a mesma coisa que a benignidade e a compaixão dele para com os que se acham comprimidos pela necessidade, pela angústia.
Então nós devemos lembrar que Paulo aqui ele está se dirigindo, não é a incrédulos, é às igrejas da ilha de Creta, ou seja, ele está se dirigindo aos irmãos. E ele está descrevendo a forma pela qual a igreja, os irmãos, os crentes, entram no reino de Deus. É pela graça, é pela misericórdia do Senhor. E é interessante que o meio empregado para salvar-nos é indicado por um modificador adicional do verbo salvar. Ele nos salvou. Qual é o modificador? Qual é a forma? Mediante o lavar regenerador e renovador. De quem? Do Espírito Santo. Foi assim que o Senhor um dia entrou na nossa vida. Meus irmãos, o que o verso 5 está dizendo é: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse lavar é completamente espiritual. Não é uma lavagem que foi feita de maneira física, mas é um lavar que se deu de maneira espiritual. É o lavar da regeneração e renovação, que são considerados aqui, meus irmãos, como um conceito só. Mas o que significa regeneração? O que significa renovação? Vamos ler novamente o verso 5, porque ele é o ponto central do texto que nós estamos lendo, do verso 4 ao 7. Então, o verso 5 diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmãos, a expressão regeneração, ela literalmente significa novo nascimento. Nós podemos definir regeneração como o ato de Deus por meio do qual o princípio da nova vida é implantada no homem e a disposição governante da alma se faz santa. E assegura-se o primeiro exercício santo dessa nova disposição. Então, regeneração é um ato da parte de Deus. É Deus quem concede o novo nascimento. Foi Deus, meus irmãos, que um dia nos deu nova vida quando estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então, esse lavar regenerador está falando de regeneração. E lembre-se, regeneração é um ato de Deus por meio do qual o princípio da nova criatura é implantada no homem. A disposição governante da alma se faz santa e assegura-se o primeiro exercício santo desta nova disposição. Mas além, meus amados irmãos, da regeneração, houve também um lavar que foi renovado. Não é isso? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, houve um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, isso, meus amados irmãos, foi o que o Senhor um dia fez na nossa vida. Ele nos deu nova vida quando estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Quando não podíamos fazer nada, o Senhor nos salvou. Falamos sobre a regeneração e essa renovação, o que vem a ser mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmãos, renovação aqui é a mesma coisa que santificação. É a mesma coisa. E o que é essa renovação ou esse lavar
renovador. É aquela operação graciosa e contínua do Espírito Santo pela qual ela nos isenta do pecado, pela qual a justiça de Cristo vem a nós e nós somos assim livres da contaminação do pecado. Nós ainda pecamos, mas o pecado não reina mais em nossas vidas, meus irmãos. Nós não somos mais caracterizados pelo pecado, mas pelo amor a Deus. É o que o Senhor fez na nossa vida. Então, a renovação, irmãos, é aquela operação graciosa e contínua do Espírito Santo, pelo qual isenta o pecador justificado da contaminação do pecado. Renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o capacita a realizar boas obras. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Irmãos, essa passagem, o verso 5 aqui, é central no texto. Do verso 4 ao 7, nesse parágrafo, o verso 5 é a parte, podemos dizer, principal, que fala da ação do Senhor na nossa vida. Regeneração, novo nascimento. Então, essa passagem, com relação ao seu contexto, ela põe a ênfase nos seguintes detalhes em conexão com esta obra maravilhosa de Deus, que é o novo nascimento. A regeneração. Primeiro, a regeneração é uma obra do Espírito Santo. E isso é lógico, porque em toda a Bíblia é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, o Santo Espírito, quem outorga a vida, quem nos dá nova vida, vida espiritual. E além do mais, irmãos, é o Espírito Santo quem toma a iniciativa de fazer o homem santo. O Espírito Santo vai nos levar a ser sempre testemunhas de quem é Jesus. É o que o Senhor faz no novo nascimento, na regeneração. Segundo, a regeneração precede e origina o processo da renovação. Enquanto a renovação é uma atitude ou uma atividade que dura toda a vida, e lembre-se que renovação ou lavar regenerador está apontando para a santificação, e nós, irmãos, iremos com a santificação para o nosso caixão, ou até aquele dia que o Senhor voltar. Porque o mesmo Deus que nos justifica em Cristo, e isso é um ato de Deus, é o Deus mesmo que nos chama para a santificação. E é interessante porque na santificação, além da iniciativa de Deus, tem o fator humano. Nós devemos buscar uma vida que esteja de acordo com o nome que nós carregamos. Eu sei que o nome cristão ou evangélico, muitas das vezes tomou direções que fogem um pouco do seu significado original. Mas, irmãos, se nós carregamos o nome de cristãos, que significa pequenos cristos, pessoas que imitam a Cristo, discípulos de Cristo, a nossa vida tem que apontar para Jesus. Tem que apontar para Ele, meus irmãos. E é a obra da regeneração, é a obra da salvação, o novo nascimento, afeta todo o nosso interior. Voltando no verso 4, Ele nos salvou. É uma mudança, meus irmãos, que atinge o âmago do ser. Quando Jesus entra na nossa vida, não tem mais como vivermos como outrora. Não somos mais caracterizados por aqueles pecados que está lá no começo do capítulo 3, verso 3. Pelo contrário, agora vivemos uma novidade de vida. Como os versos 1 e 2 vão dizer. Irmãos, essas duas palavras são de grande importância aqui no texto. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou. Como? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A palavra renovação, ela se encontra também lá em Romanos 12, 2, quando diz que não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é interessante porque essa passagem indica que, embora essa obra, assim como a regeneração, seja atribuída ao Espírito Santo, existe uma diferença. A regeneração, nós já dissemos, irmãos, que é um ato de Deus. Deus nos regenerou, nos deu nova vida quando estávamos mortos em nossos pecados. É Deus quem toma atitude. É Deus quem salva. Mas a renovação ou santificação, o lavar renovador, quem toma parte é Deus, juntamente com o ser humano. Nós temos que buscar uma vida renovada em Cristo, santificada em Cristo, meus queridos. Esse é o convite do Evangelho a nós. Então não se esqueça, enquanto a regeneração, ela não é percebida diretamente pelo homem, que só conhece seus efeitos. Quantas pessoas mudaram de vida depois que Jesus entrou na vida delas? Então nós não conseguimos apalpar, pegar nessa mudança. É algo subjetivo, todavia real. Mas a renovação ou a santificação, meus amados irmãos, é algo que devemos buscar. Tem a iniciativa de Deus, que sempre nos chama para uma vida santa, mas nós devemos buscar uma vida que agrade ao Senhor. Nós devemos buscar uma vida que glorifique o nosso Deus. Nós devemos sempre, queridos irmãos, buscar uma vida onde Jesus é o centro. Meus irmãos, é interessante também porque antes de ir para o verso 6, nós podemos ainda afirmar que esse lavar regenerador e renovador, ele tem uma referência implícita ao rito do batismo. Esse lavar renovador e regenerador, de alguma forma, aponta para o batismo. O que é o batismo? A nossa confirmação enquanto membro da igreja. Inclusive, muitos irmãos de ontem não vieram hoje. Mas aqui em Tito 3,5, há uma referência, então, implícita a essa ordenança de Jesus. Esse lavar renovador, regenerador e renovador não deixa de ser simbolizado pelo batismo, que é uma ordenança de Jesus. E assim chegamos, irmãos, no verso 6. Tito 3, verso 6. Que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Verso 6. Que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus, o Pai, ele não só deu o Filho, mas ele também derramou o Espírito. Perceba como a Trindade está implícita no texto. A salvação é uma obra da Santíssima Trindade, meus irmãos, na vida dos crentes. Deus, o Pai, ele deu o Filho e mais ainda, derramou o Espírito. Nós temos aqui uma referência clara à Trindade. Organicamente falando, irmãos, o Espírito foi derramado sobre a igreja no presente e no futuro, no cumprimento da profecia de Joel, Atos 2, que nós temos estudado na quinta-feira, no culto de sã doutrina. Pois o Espírito Santo, havendo estabelecido sua morada na igreja, nunca mais volta a deixá-la. Por isso, Paulo pôde dizer que ele derramou sobre nós ricamente. O quê? O Espírito Santo. É interessante porque o advérbio ricamente, meus irmãos, ele indica uma provisão abundante. De quê? De dons. Dons espirituais. Que vêm como resultado desse derramamento que é feito pelo Senhor. Nenhum crente, irmãos, ele tem o direito de dizer: eu não posso fazer nada no reino de Deus, porque Deus não me deu nenhum dom. Não. O texto está dizendo que o Senhor derramou de maneira rica, ou seja, abundante, em muita quantidade, os seus dons na vida da igreja. Todos nós, irmãos, podemos fazer algo na igreja. Espiritualmente falando, não há na igreja pessoas deficientes. Não.
Não há. Isso é feito por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Indica que o Senhor, por meio do seu sacrifício expiatório na cruz, e pela oração, como ele diz lá em João 14,16, quando orou pelo povo do Senhor, dizendo: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade. Então, meus irmãos, o Espírito habita em todo crente verdadeiro e faz dele uma testemunha de Jesus. Por fim, chegamos no verso 7, que diz: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, nós, os crentes, os cristãos, o povo de Deus, nós passamos por esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Em Cristo nós fomos justificados. E essa doutrina maravilhosa ela é discutida detalhadamente lá em Romanos 3, 21 e 8, 39. A doutrina da justificação. Não é o que está dizendo aí? A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O que é a justificação? Nós já dissemos que a justificação ela é um ato da graça de Deus, pela qual ele declara justo o pecador que crê em Cristo, que crê na obra de Jesus lá na cruz. Deus então deposita em nossa conta a justiça de seu Filho, de modo que não podemos mais ser condenados. Deus não apenas esquece nossos pecados, como também esquece que um dia fomos pecadores. Mas, irmãos, lembremos-nos, não é por nossas obras. Como diz claramente os versos 4 e 5, é pela graça do Senhor. Nós fomos justificados, ou seja, declarados justos, como tendo alcançado o padrão exigido pela justiça de Deus. Irmãos, por nossos próprios esforços, jamais conseguiríamos nos apresentar justos diante de Deus. O ponto principal dos versos 3 a 7 é que a justiça vem somente por meio da graça de Deus. E é interessante, perceba o tempo verbal que está no passado. Justificados por graça. Não é que você vai ser justificado, já foi, já aconteceu. Foi um ato soberano de Deus. Isso significa, meus amados irmãos, que ele nos declarou justo. E a justificação, ela é o contrário da condenação. É o contrário. Implica ser livrado da maldição que Deus trará a todos aqueles que não estiverem em Cristo. Maldição essa que Cristo carregou no nosso lugar na cruz, como está lá em Gálatas 3, 11 a 13. A justificação, meus irmãos, é o dom gratuito de Deus, o fruto da graça soberana e de modo algum é resultado da bondade ou de conquistas humanas, conforme Romanos 3, 24, 5, 5 e 8, 9. Ou melhor, 5, 5 e 5, 8 e 9. Só podemos ter paz na nossa alma, porque um dia o Senhor efetuou essa grande obra na nossa vida. A base da nossa salvação, irmãos, é a morte expiatória de Cristo. Cristo morreu em nosso lugar, em nosso favor, pagou a dívida que era nossa, satisfez as demandas da lei e da justiça de Deus por nós. Ele morreu a nossa morte e por seu sacrifício vicário, Deus declarou-nos justificados. Essa doutrina é muito rica, meus irmãos, e percorre praticamente toda a carta aos Romanos. Toda a carta. A base da nossa justificação, lembre-se, não são os nossos atos de justiça, conforme está descrito aí no verso 4.
Por isso, a justificação e a santificação, elas andam sempre, ainda que distintas, mas nunca se separam. São diferentes, sim. Mas o Deus que nos justifica é o Deus que também nos chama para a santificação. São diferentes, mas não se separam. É como se fossem os dois lados da mesma moeda. É como arrependimento e fé. Não tem como só se arrepender dos pecados e não crer em Jesus. Não tem como crer em Jesus sem se arrepender dos pecados. Se arrependimento e fé são os dois lados da mesma moeda, a mesma coisa, justificação e santificação, meus irmãos. Não nos esqueçamos disso. Pela justificação, Deus nos declara justos. Pela regeneração, Deus nos transforma em justos. A justificação acontece fora de nós, ou seja, no tribunal de Deus. A regeneração acontece dentro de nós, em nosso coração. Pela regeneração, somos transformados e feitos filhos de Deus. Tornamos-nos novas criaturas, como está em 2 Coríntios 5,17, que nós conhecemos. Recebemos um novo coração, uma nova vida, uma nova família. Tornamos-nos co-participantes da natureza divina. Nascemos de novo, irmãos. O nascimento de Deus, o nascimento do alto, o nascimento do Espírito. O propósito, pois, da obra de Deus, irmãos, em salvar a mim e a você, não é apenas em nos livrar da condenação vindoura, mas em nos tornar, como diz aí o verso 7, herdeiros, segundo a viva esperança, ou seja, mesmo agora, nessa presente vida, nós podemos ter o direito, como filhos de Deus, pela plena possessão daquilo que agora possuímos. Em princípio. Porque em teologia a gente diz o já e o ainda não. Nós somos salvos sim, embora ainda não tenhamos recebido essa salvação. A receberemos naquele grande dia que nosso Senhor retornar. E viveremos para a glória, o louvor e a honra dele. Assim, meus irmãos, o propósito de Deus em salvar pecadores não é somente nos salvar do livramento, do julgamento eterno, mas também em fazer em nós, ou de nós, parte da sua família, herdeiros seus. Não é isso que está dizendo o verso 7? A fim de que, justificados por graça, não é por obras, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Essa herança, irmãos, é a vida eterna em Cristo Jesus. E quando esse dia chegar, nos alegraremos na mais rica comunhão possível com Deus. Porque não haverá mais pecado. E em Cristo nos alegraremos plenamente no nosso Deus, no aconchego do seu amor, e participando na medida mais plena possível ao homem da alegria e glória que o Senhor proporciona ao seu povo. Nós somos, irmãos, agora os possuidores da vida eterna, em princípio. E mesmo agora somos herdeiros dela, como seremos em sua perfeição. Porém, somos herdeiros em esperança. É o que diz o finalzinho do verso 7. Herdeiros que aguardam. Esta esperança, porém, se concretizará, como diz Romanos 5,5. A nossa esperança não é vã. Ela está em Deus. Coríntios diz que permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Concluindo, meus queridos, visto que não encontramos motivo para Deus nos amar em nós mesmos, e nenhum fundamento da nossa salvação, senão em Cristo, há inúmeras razões para dizer-se que Deus, o Pai, nos manifestou sua benevolência em Cristo. Deus jamais encontrará em nós, irmãos, algo digno do seu amor. Mas Ele nos ama porque é bondoso. Ele nos ama porque é misericordioso. E além disso, ainda que Ele testifique de sua própria benevolência e amor, como vimos aí nos versos 4 e 5, nós só conheceremos tais atributos pela fé. Quando em Cristo Ele se declara o nosso Deus, o nosso Pai. Segundo, meus irmãos, recebemos a salvação não apenas por causa da benignidade e do amor de Deus, mas conforme o verso 5, pela misericórdia dele também.
Não salvamos a nós mesmos. Ele nos salvou, está no verso 5. E como ele fez isso? Por meio do milagre do novo nascimento, por obra do Espírito Santo. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Meus irmãos, benignidade, amor, misericórdia e graça. Esses quatro são as colunas de sustentação da nossa salvação. Não tem nada humano aí. Tudo vem do Senhor. Terceiro, meus irmãos, nossa adoção na família do Senhor Deus se encontra exclusivamente em Jesus Cristo. E assim, através dele, que nos tornamos participantes do Espírito, o qual é o penhor e testemunha de nossa adoção. E com essa frase, o apóstolo Paulo ensina que o Espírito Santo é quem opera o novo nascimento, ou a regeneração, e que é dado somente àqueles a quem Deus chamou. Por fim, quando estávamos mortos, fomos restaurados à vida através da graça de Cristo. Quando Deus, o Pai, nos outorgou, nos concedeu a presença do Espírito Santo, por cujo poder somos levados a uma vida de santidade e também renovados. E essa é a nossa salvação. Visto, porém, que permanecemos no mundo, ainda não desfrutamos da vida eterna, mas somente a obtivemos, mediante a esperança. Quem nos prometeu nova vida foi o Senhor Jesus. Ele disse que foi preparar o lugar. E que um dia voltaria. E ele voltará, irmãos. Porque ele é a essência da verdade. Que o Senhor aplique pelo seu Espírito essa palavra às nossas vidas. Que nós, irmãos, enquanto cidadãos dos céus, vivamos de tal forma que Cristo seja glorificado na nossa vida. Queria pedir que você se coloque de pé. Mas vamos orar ao Senhor. Depois oraremos também, encerrando o culto dessa noite. Feche seus olhos, nosso Deus. Nós acabamos de ouvir a Tua palavra. A nossa petição é que ela penetre o coração, o entendimento de cada um aqui, Senhor. Para que vivamos para a Tua glória e honra. E venhamos a despir-nos da nossa própria vontade, do nosso ego, que tantas vezes, Senhor, nos complica diante de Ti. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a compreender a grandiosidade do novo nascimento, da salvação que o Senhor um dia efetuou em nossas vidas. E que possamos levar a tantos que ainda necessitam ouvir quem é Jesus. Os teus feitos, a tua salvação, Senhor. Nos ajude, ó nosso Deus, porque sem o Senhor nós não temos para onde ir nem o que fazer. Mas nos ajuda a sermos discípulos teus nesse mundo. É a nossa petição ao Senhor nessa noite, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, aplica a palavra dessa noite a todos que nos ouvem. No santo nome de Jesus Cristo. Amém.